Pode começar. Biologia celular. Inicialmente, os cientistas acreditavam que os genes de nossos pais formavam o blueprint, a partir do qual somos gerados e que, com a quantidade certa de orientação e nutrição, nos desenvolveríamos perfeitamente conforme planejado. Agora sabemos que nosso blueprint genético é apenas o ponto de partida, uma vez que, desde a concepção, as influências do meio ambiente começam a nos moldar emocional, psicológica e biologicamente. E essa formação se mantém ao longo de nossas vidas. Tá aí? Sim, pode continuar. Ah, tá. Bruce Lipton, o pioneiro biólogo celular, demonstra que nosso DNA pode ser afetado por emoções, crenças e pensamentos negativos e positivos. Como professor universitário de medicina e cientista pesquisador, ele passou décadas investigando os mecanismos pelos quais as células recebem e processam informações. De 1987 a 1992, atuando como pesquisador da Universidade de Stanford, o Dr. Lipton constatou que os sinais do ambiente podem, apesar por meio da membrana celular, operar por meio da membrana celular, controlando o comportamento e a fisiologia da célula, que, por sua vez, pode ativar ou silenciar um gene. Suas ideias e descobertas, antes consideradas controversas, foram corroboradas por muitos pesquisadores. Em decorrência do seu trabalho com células animais e humanas, agora temos uma compreensão de como no útero a memória celular é transmitida da mãe para o nascituro. De acordo com Lipton, as emoções da mãe, como medo, raiva, amor, esperança, entre outras, podem alterar bioquimicamente a expressão genética da sua prole. Durante a gravidez, os nutrientes do sangue da mãe alimentam o feto por meio da placenta. Os nutrientes, ela também libera uma série de hormônios e sinais de informação suscitados pelas emoções. Esses sinais químicos ativam proteínas receptoras específicas nas células, desencadeando uma cascata de mudanças fisiológicas, metabólicas e comportamentais no corpo da mãe e no feto. Para um pouquinho, Sandra. Pausa aqui um pouquinho, tá? Esse Tá, ponto é muito importante. muito forte. É um ponto que nós temos, assim, um conhecimento abstrato. A gente imagina que uma grávida precisa ficar calma, a gente imagina que isso passa para o bebê, isso era aquilo que a gente já sabia do nosso senso comum. E agora a gente tem aí informações, né, pesquisas muito modernas, são pesquisas muito atuais, dizendo que as informações da mãe, as emoções que a mãe sente durante a gestação, como medo, uma raiva, amor ou esperança, podem alterar bioquimicamente a expressão genética. Eu quero fazer um parênteses aqui, que não está no livro, mas algumas pesquisas que eu fiz sobre TDAH mostra que, inclusive, o nervosismo da mãe pode impactar o feto ao ponto até da organização dele mental, às vezes, se adaptar àquele ambiente. Então, às vezes, a gente percebe uma criança com um diagnóstico de TDAH e a gente não necessariamente, depende do caso, né? Que no meu caso eu trabalho com escola e faço atendimentos parentais, então eu busco muito entender sobre isso. A emoção da mãe afeta, inclusive, a composição da forma como se organiza o cérebro da criança e o corpo da criança. Então, a gente percebe muitos em casos de TDAH, que na frente tem uma outra explicação também incrível, que eu quero compartilhar com vocês, que altera. A gente não imaginava isso, né? A gente imaginava que só, talvez, o estresse da mãe
poderia nos afetar de alguma forma. Ou o estresse da nossa mãe nos afetou, ou nós, enquanto mães e pais, poderíamos afetar os nossos filhos. Sim, isso acontece, inclusive na forma como ele se organiza dentro da barriga, dentro do ventre. Então, uma criança, por exemplo, pode ter uma disfunção, né, na parte do córtex superior frontal, por exemplo, por conta de um movimento de estresse vivenciado em determinada época da gestação. Por exemplo, no momento da formação daquele lóbulo pré-frontal, por exemplo, se a mãe sofreu um estresse muito grande, isso influencia no bom desenvolvimento ou não daquela formação do corpo do feto. Ok? Ficou claro para vocês? Como eu disse, é um pouco tenso, é um pouco técnico, mas muito importante a gente colocar. E coloca aí. Altera o fusível. Oi, deixa eu ver quem está querendo alterar o fusível. Eu chamo. Fechem os microfones, tá, gente? Os nutrientes também, né? Então, coloca assim, que durante a gravidez, os nutrientes do sangue alimentam o feto por meio da placenta. Tudo bem, a gente sabe. Esses nutrientes também liberam hormônios e sinais de informação também suscitados pelas emoções. Então, esses sinais químicos ativam proteínas receptoras específicas nas células, desencadeando mudanças fisiológicas e metabólicas e comportamentais no corpo da mãe do feto. A gente imaginava que isso ia afetar o feto de alguma forma, mas aqui ele diz que traz mudanças físicas. Olha que forte, gente. Mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais e metabólicas, né? A Cris passou por tudo isso, se identifica. Deixa eu ver. Está aqui conosco. Vê se falta muito para a gente dividir aqui. Tem bastante gente para ler. Pode ler mais um pedacinho, Sandra? Lê até o final dessa página e depois eu passo para Marúcia. Certo. Emoções crônicas ou recorrentes, como raiva e medo, podem marcar a criança, essencialmente preparando ou pré-programando sua forma de adaptação ao ambiente. Lipton explica, ao atravessar a placenta humana, os hormônios do estresse fazem com que os vasos sanguíneos fetais fiquem mais contraídos nas vísceras, enviando mais sangue para a periferia e preparando o feto para uma resposta comportamental de fuga, de luta, fuga. Nesse sentido, a criança que vivenciou um ambiente estressante no útero pode tornar-se reativa em uma situação semelhante de estresse. Atualmente. Só um pedacinho? Então, olha aqui, observa. Se a criança vivenciou um estresse no útero, ela pode ter uma reação automática de luta e fuga. Então, se você às vezes está vivenciando uma situação de ansiedade que não passa, de um estresse que não passa, de uma dificuldade que você já tentou várias vezes e não conseguiu resolver, observa a sua história. iPhone da Andréia. Andréia, fecha para mim seu microfone, meu amor, que eu não estou conseguindo fechar. Está aberto, eu não estou conseguindo fechar. Se você vivenciou uma situação de estresse na gestação, ou se sua mãe vivenciou, pode ser que você esteja aí trazendo uma informação lá do corpo familiar. Lembra que é o assunto do nosso encontro de hoje? O corpo familiar. Todo o corpo, dentro da avó tinha mãe, dentro da mãe tinha você. Então, aí, buscar uma ajuda nesse movimento mais profundo. Muitas vezes, a ansiedade, a depressão e outros sintomas são tratados no nível superficial, medicamentoso, com terapia, e tá tudo certo. Eu não estou dizendo que a terapia é superficial, mas às vezes não atinge uma camada mais profunda, tá? Então, deixo aqui para quem vive nessa sensação de luta e fuga. Pode remeter a um estresse vivenciado na sua vida intrauterina. Tudo bem? Pode continuar, Sandra. Atualmente, existem vários estudos que documentam como o estresse de uma grávida, como o estresse de uma grávida, mesmo no primeiro trimestre, pode afetar seu filho. Um desses estudos, publicado no Biológico em 2010, analisou a relação entre o estresse pré-natal e seus efeitos no neurodesenvolvimento de bebês. A fim de determinar
os níveis de estresse, os pesquisadores mediram o hormônio cortisol, controlador do estresse, no líquido aminoático de 125 grávidas. Os resultados revelaram que os nascituros expostos 17 semanas após a concepção a um aumento de cortisol apresentaram desenvolvimento cognitivo prejudicado ao serem avaliados com 1 ano e 5 meses de idade. Obrigada, Sandra, muito obrigada, viu? Essa parte, gente, que fala o seguinte, que as crianças que nasceram de mães que sofreram um estresse muito grande no corpo durante a gestação, né, vivenciaram o estresse e passaram para a criança, no corpo da criança, apresentam desenvolvimento cognitivo prejudicado. Muitas vezes lá na escola, por exemplo, quando a gente percebe que uma criança não avança e a gente tenta entender o porquê e tenta buscar, quando a gente vai ouvir os pais e vai entender a história pré-natal, a história desse sistema familiar. Às vezes a gente não precisa nem voltar tanto em como foi constituída a família, mas às vezes o pré-natal dessa criança, como foi desenvolvida essa criança e como a mãe esteve na gestação, se a mãe foi amparada, se a mãe sofreu estresse, se a mãe se sentiu abandonada, isso influencia demais. E quando a gente observa crianças com dificuldade de aprendizagem, é claro que em alguns casos a criança está apresentando uma dificuldade de aprendizagem momentânea devido a alguma questão familiar, às vezes do momento, ou devido às vezes a uma falta de identificação com o professor ou com a classe, isso pode acontecer. Mas quando acontece casos que a gente já tentou várias estratégias e não percebe mudanças, e a criança continua tendo muita dificuldade de aprendizagem, não tem um diagnóstico psiconeuroavaliativo, por exemplo, a gente pode pesquisar aí na gestação que foi uma gestação traumática. Ou seja, a gestação deixa marcas em nós, né? Deixa marcas nos nossos descendentes e nós recebemos marcas do que foi a gestação, tanto na nossa formação física, fisiológica, emocional, quanto no nosso desenvolvimento cognitivo também. Tudo bem? Se fizer sentido para você, quem tiver sem aí o microfone, quem tiver sem o livro, pode fazer sua anotação. Tudo bem? Malúcia, podemos continuar com você, meu amor? Página 28. Podemos sim. Em seu livro Nurturing the Unborn Child, a 9-month program for soothing, stimulating and communicating with your baby, sem publicação no Brasil, o psiquiatra Thomas Verne afirma: se uma grávida passa por um estresse agudo ou crônico, seu corpo produz hormônios do estresse, incluindo adrenalina e noradrenalina, que percorrem sua corrente sanguínea até o útero, induzindo o mesmo estado estressante no nascituro. Ele prossegue: nossos estudos mostram que mães sob estresse excessivo e constantes são mais propensas a ter bebês prematuros, com peso abaixo da média, hiperativos, irritadiços e com cólicas. Em casos extremos, eles podem nascer com os polegares esfolados ou até com ulcerações devido à sucção. Só um minutinho, Marlúcia. Essa parte que eu queria falar para vocês, né? Que ele coloca assim, ó. Em casos extremos, os bebês podem nascer até com os polegares esfolados. E eu quero compartilhar com vocês. Meu filho mais velho, Vinícius, meu segundo filho, depois que eu descobri que ele é o segundo, ele tem TDAH, foi diagnosticado com TDAH. Ele tem 20 anos, está no 3º ano de psicologia, estuda psicologia e foi diagnosticado com TDAH com 19 anos. Ou seja, mesmo tendo uma mãe que é educadora, mesmo tendo uma mãe com o conhecimento que eu tenho, a gente não conseguia diagnosticar o TDAH do Vinícius, porque ele sempre foi um bom aluno, um excelente filho, né? Apresentava sinais de ansiedade, mas tudo aparentemente controlado, então a gente não percebia. E o Vinícius nasceu com os dedos esfolados, inclusive até hoje ele não tem nenhuma das digitais.
Ele não consegue nem gravar o digital, nem no e-título, nem na carteirinha do ônibus, em local nenhum, porque ele nasceu com os dedos esfolados. E aí, ao ler esse trecho, claro que eu me identifiquei muito, né? Lembro que quando ele nasceu com as mãozinhas muito geladas, que hoje eu sei, né, pelos estudos, que extremidades geladas, como pés e mãos, especialmente no nascimento, remetem a um trauma, quer dizer, então ele teve um trauma intrauterino, e eu não tinha esse entendimento. Gente, eu chegava a colocar 2 luvinhas no Vinícius para ver se a mão dele esquentava, e ele não esquentava. O trauma dele foi intenso. E aí, fazendo uma reflexão sobre como foi a gestação, ele foi um menino desejado, programado. Eu primeiro terminei minha primeira faculdade antes de engravidar, comecei a construir a minha casa, fiz o quarto dele, um relacionamento muito bom com o pai dele. Eu não conseguia entender por que esse menino nasceu com tantos traumas. E aí eu me lembrei que quando eu estava nos primeiros meses da gestação, eu fui diagnosticada com toxoplasmose. E eu passei a gestação, uma boa parte dela, não a gestação inteira, mas uma boa parte dela chorando, porque eu achava que ele podia nascer com alguma deformidade. E aí ele não nasceu com deformidade física, mas ele trouxe no corpo dele, literalmente no corpo dele, ele não tem as digitais, né? Ele trouxe também no comportamento a reação de fuga ou luta, né? O tempo todo muito ansioso, muito medroso, muito agitado. Ele trouxe no corpo dele uma informação daquilo que eu vivenciei. E olha só o quanto é maravilhoso a gente disseminar esse conhecimento. Eu não tinha essa consciência. Esse conhecimento que a gente está propagando chegar para outras pessoas, chegar para pessoas que desejam ser mães ou futuras mães, se prepararem melhor, compreenderem melhor esse contexto, menos sofrimento a gente vai ter, né? Eu não tinha consciência e também não tinha domínio. Eu entrei num movimento tão grande de sofrimento por achar que um filho tão desejado poderia nascer com alguma deformidade, que claro que eu ouvia dizer que aquilo que eu sentia passava para o feto, claro que eu ouvia, mas não tinha esse nível de comprovação como nós temos hoje. Então, por isso que um dos motivos de eu escolher fazer a leitura desse livro de forma aberta, gratuito, ao vivo, como eu estou fazendo, é porque eu acredito sim que esse conhecimento chegando a outras pessoas, nós teremos mais leveza, menos trauma, talvez menos sofrimentos nas gerações futuras. Professores com esse nível de conhecimento vão conseguir olhar para os seus educandos de uma forma talvez ampliada. Pais, mães, avós podem olhar para as crianças de uma forma mais ampliada. Nós podemos olhar para nós mesmos de uma forma mais ampliada, né? Terapeutas podem ter uma visão mais ampliada sobre os seus clientes através desse conhecimento que é tão novo e agora vem com comprovação. Tudo bem? Pode continuar, meu amor. Lipton enfatiza a importância do que denomina parentalidade consciente. Adquirir a consciência de que, da concepção ao pós-natal, a saúde e o desenvolvimento de uma criança podem ser profundamente influenciados pelos pensamentos, pelas atitudes e pelos comportamentos dos genitores. Pais que não desejam ter um filho, pais que estão sempre preocupados com suas próprias chances de sobrevivência e, consequentemente, com as de sua prole, mulheres que sofrem abusos físicos e emocionais durante a gravidez. Todos esses aspectos representam situações nas quais estímulos ambientais adversos em torno do nascimento podem ser passados para a criança. Com base no conhecimento de que as emoções podem ser comunicadas biologicamente e no fato de que as 3 gerações compartilham o mesmo ambiente biológico do útero, imagine o seguinte cenário. Um mês antes de sua mãe nascer, sua avó recebe a notícia devastadora de que o marido morreu em um acidente. Com um novo bebê chegando e pouco tempo para lamentar a perda, sua avó provavelmente submergiria as emoções no corpo que agora divide com a filha e o neto. Você e sua mãe, de certa forma, reconheceriam essa dor, proveniente de um lugar bem profundo compartilhado pelos 3. É nesse ambiente,
compartilhado que o estresse pode causar alterações em nosso DNA. Na próxima sessão, abordarei com os genes, como os genes são afetados por traumas em nossa história familiar. Quando eles colocam os três, ele está falando da sua avó, de você e do seu filho que estava no útero, no caso das mulheres. Então, por isso que eles falam corpo familiar. O corpo da mulher comporta 3 gerações, da avó, da mãe e do feto, porque os óvulos já estão ali na formação, como ele fala lá no comecinho do livro. Tudo bem? Refletindo também sobre esse trecho, eu imaginei que talvez seja por conta disso que nós costumamos ter uma ligação tão forte com as nossas avós, né? Principalmente as mulheres com as avós maternas. Já observaram isso? Assim, é uma facilidade de lidar com elas. É claro, né? Nós já moramos, já convivemos, já vivemos no útero dela, já compartilhamos o mesmo corpo. Você quer ler mais um pedacinho, Marlúcia? Epigenética? Posso ler? Epigenética. O trabalho de Bruce Lipton sobre a memória celular precede e ampara a área crescente da epigenética. O estudo das mudanças hereditárias na função do gene que ocorre sem alteração na sequência de DNA. Inicialmente, acreditava-se que nossa herança genética era transmitida apenas por meio do DNA cromossômico que recebíamos de nossos pais. Agora, com uma maior compreensão do genoma humano, os cientistas constataram que, surpreendentemente, o DNA cromossômico, responsável por transmitir características físicas como a cor de cabelo, olhos e pele, representa menos de 2% do nosso DNA total. Os outros 98% consistem no que é chamado de DNA não codificante, NC, e é responsável por muitos dos traços emocionais, comportamentais e de personalidade que herdamos. Só um minutinho, Com a premissa... Só um trechinho, só quero enfatizar isso. Quem não está com o livro, né, se quiser anotar, gente, é muito mais do que nós imaginávamos. Essa informação a gente recebe em 98%. É muito mais do que a gente imaginava. A gente recebe, sim, memórias deles e essas informações emocionais, vamos colocar dessa forma, de uma proporção muito maior do que a gente pensava ser. Aquela história de que a vida é minha e eu cuido e eu faço do meu jeito, a gente precisa repensar muito, porque a vida é nossa, né? É claro que a gente toma a força da vida para seguir adiante, mas enquanto você está na inconsciência, você está recebendo informação, essa informação. Tudo bem? Pode continuar, Marlúcia. Com a premissa de que o DNA não codificante era, em grande parte, inútil, os cientistas costumavam chamá-lo de DNA lixo. Porém, há pouco tempo, houve um reconhecimento de sua importância. Curiosamente, a porcentagem de DNA não codificante aumenta com a complexidade do organismo. Os humanos têm a maior porcentagem. O DNA não codificante é afetado por estressores ambientais, como toxinas e alimentos e alimentação inadequada, bem como emoções estressantes. O DNA afetado transmite informações que auxiliam na nossa preparação para a vida fora do útero, garantindo que tenhamos as características específicas necessárias à adaptação ao nosso ambiente. De acordo com Raquel Hilda, as mudanças epigenéticas nos preparam biologicamente para lidar com os traumas vivenciados por nossos pais, em preparação para lidar com estressores semelhantes. Nascemos com um conjunto específico de ferramentas que nos ajudam a sobreviver. Por um lado, são aspectos benéficos. Nascemos com um conjunto de habilidades intrínsecas, uma resiliência ambiental, nas palavras de Hilda, que possibilitam a adaptação às situações estressantes. Por outro lado, essas adaptações herdadas também podem ser prejudiciais. Por exemplo, o filho de um pai que, no início da vida, viveu em uma zona de guerra por herdar o impulso de se encolher
em resposta a estrondos repentinos. Embora esse instinto seja protetivo na hipótese de uma ameaça de bomba, a reação de susto intensificada pode manter a pessoa em um estado altamente reativo, mesmo quando não há perigo. Neste caso, há uma incongruência entre a preparação epigenética da criança e o ambiente real. Essa dissonância pode acarretar uma predisposição a transtornos de estresse e doenças na vida adulta. Obrigada, Marúcia, muito obrigada. Quero fazer um comentário aqui, quando a Marúcia leu, né? Por um lado, os aspectos benéficos, que ela entra nesse trechinho, que a gente nasce com um conjunto de habilidades específicas, é aquilo que, quando a gente trabalha na constelação ou no nosso movimento sistêmico, a gente chama de força. O que eu acho muito interessante desse livro é aquilo que a gente tinha de abstrato na constelação, de abstrato nas terapias, a gente traz aqui para o concreto. Quando a gente fala, toma força dos seus ancestrais, né? Tudo que você viveu formou quem você é hoje. Aqui a gente consegue compreender que esse trecho que ele traz, que é a nossa caixinha de ferramentas para lidar com os traumas que os nossos pais já vivenciaram, a gente pode traduzir também como a força dos ancestrais. Quando a gente fala assim, toma a força dos ancestrais, a gente quer dizer assim, usa tudo aquilo que eles já aprenderam, que eles já desenvolveram para lidar com isso. E aqui o autor explica muito bem de forma científica sobre isso, né? E outra coisa muito interessante, como é a reação desproporcional. Quantas vezes a gente tem uma reação desproporcional a algum evento sem que a gente tenha consciência dele? Talvez, né, possa ser um evento vivenciado lá do passado, e a gente já nasce com um movimento de defesa sobre ele. Tudo bem? A Rose está com a mão levantada. Pode ser você, Rose, agora? Você aceita ler um pedacinho? Depois eu vou passando para quem mais quiser. Pode sim. Em mudanças, né? Ficou em mudanças? Essas mudanças adaptativas, não são isso? Isso. Né? Essas mudanças adaptativas são provocadas por sinais químicos nas células, conhecidos como marcadores epigenéticos, que se associam ao DNA e determinam que a célula ative ou silencie um gene específico. Há algo no ambiente externo que afeta o ambiente interno e, antes que percebamos, um gene está funcionando de maneira diferente, afirma Yehuda. A sequência de DNA em si não muda, mas, devido a esses marcadores epigenéticos, sua expressão se altera. A pesquisa demonstrou que eles podem ser responsáveis pelas diferenças no modo como regulamos o estresse na vida adulta. Os cientistas acreditavam que os efeitos do estresse eram eliminados no espermatozoide e nos óvulos precursores, logo após a fertilização, antes que qualquer informação epigenética pudesse afetar a próxima geração, como se fosse dados apagados do disco rígido de um computador. No entanto, eles comprovaram que certos marcadores epigenéticos escapam desse processo de reprogramação e são, de fato, transmitidos ao óvulo precursor e às células espermáticas que nos originam. O marcador epigenético mais comum é a metilação do DNA, um processo que bloqueia a ligação de proteínas a um gene, suprimindo sua expressão. Isso pode afetar nossa saúde de modo favorável ou adverso, inativando genes úteis ou inúteis. Os pesquisadores observaram que, quando ocorre um estressor ou trauma, certas irregularidades na metilação do DNA, junto com a predisposição a problemas de saúde física ou emocional, podem ser transmitidas para gerações subsequentes. Outro mecanismo epigenético que desempenha um papel significativo na regulação gênica é a pequena molécula de RNA não codificante chamada microRNA. Tal como acontece com a metilação do DNA, irregularidades induzidas por estresse nos níveis de microRNA podem afetar a forma como os genes se expressam em várias gerações.
Entre os diversos genes afetados pelo estresse estão o CRF1, receptor do hormônio liberador de corticotropina, e o CRF2. Níveis elevados desses genes foram observados em pessoas que sofrem de depressão e ansiedade. Eles podem ser herdados de mães estressadas que compartilham quantidades excessivas semelhantes. Os cientistas documentaram inúmeros outros genes que também podem ser afetados por traumas vividos no início da vida. Nossa pesquisa demonstra que os genes preservaram algumas memórias das experiências passadas, atesta Dr. Jamie Hackett, na Universidade de Cambridge. O estudo histórico conduzido por Yehuda em 2005 promoveu o esclarecimento considerável à ideia de que os padrões de estresse são, de fato, transferidos das grávidas para seus filhos. Mulheres no segundo ou terceiro trimestre de gestação que estavam perto ou no World Trade Center durante os ataques de 11 de setembro na cidade de Nova York e que desenvolveram TEPT, deram à luz crianças com nível... Oi? TEPT é o estresse pós-traumático, o transtorno Tá. traumático. Transtorno, tá. Deram à luz crianças com níveis baixos de cortisol, além de serem menores para a idade gestacional. Seus filhos manifestaram forte angústia em resposta a novos estímulos. Quando os níveis de cortisol estão comprometidos, a nossa capacidade de regular as emoções e controlar o estresse também é afetada. Yehuda e sua equipe sugerem que esses resultados ocorrem muito provavelmente devido a mecanismos epigenéticos. Eles encontraram 16 genes que, em comparação às mulheres que não desenvolveram o transtorno pós-traumático após a tragédia, se expressaram de forma diferente naquelas que apresentaram o transtorno. Em um estudo de agosto de 2015, publicado na Biology Psychiatry, Yehuda e sua equipe de Hospital Mount Sinai, em Nova York, demonstraram que as alterações genéticas podem ser transmitidas de pais para filhos. Ao analisar uma região específica dos genes FKBP5, associada à regulação do estresse, eles descobriram que os judeus que sofreram traumas durante o Holocausto e seus filhos compartilhavam um padrão genético semelhante. Especificamente, Yehuda e sua equipe encontraram marcadores epigenéticos na mesma parte do gene, tanto no genitor quanto no filho. Eles compararam os resultados com as famílias judias que não viviam na Europa durante a guerra e constataram que as mudanças genéticas nas crianças poderiam ser atribuídas apenas ao trauma vivenciado pelos pais. Atualmente, há um número significativo de estudos que revelam como as experiências traumáticas dos genitores podem influenciar a expressão gênica e os padrões de estresse dos filhos. Em um artigo intitulado Epigenetic Mechanics of Depression, publicado em fevereiro de 2014 na JAMA Psychiatry, o Dr. Eric Nestler declarou: na verdade, comprovou-se que acontecimentos de vida estressantes alteram a suscetibilidade ao estresse nas gerações subsequentes. As grávidas que desenvolveram transtorno pós-traumáticos após 11 de setembro deram à luz filhos que não apenas tinham níveis de cortisol comprometidos, mas que também se perturbavam mais facilmente com estrondos e desconhecidos. Na Inglaterra, um estudo constatou que os problemas emocionais e comportamentais das crianças duplicavam quando suas mães ficavam ansiosas durante a gravidez. O trauma tem o poder de ecoar do passado e fazer novas vítimas, escreveu o psiquiatra Dr. David Sack na Psychology Today. Às vezes, filhos de genitores que sofreram de transtornos de estresse pós-traumáticos podem desenvolver seu próprio estresse, chamado secundário, estresse pós-traumático secundário. Ele relata que cerca de 30% das crianças com pais que desenvolveram esse estresse, após servirem no Iraque ou no Afeganistão, enfrentaram sintomas semelhantes.
O trauma dos pais, afirmou, passa a ser da própria criança, e os problemas comportamentais e emocionais da criança podem refletir os dos pais. Filhos de progenitores traumatizados durante o genocídio cambodjano, por exemplo, tendem a sofrer de depressão e ansiedade. Da mesma forma, filhos de veteranos australianos da Guerra do Vietnã têm taxas de suicídio mais altas do que a população em geral. Jovens nativos norte-americanos que vivem em reservas têm taxa de suicídio mais elevada do hemisfério ocidental. Em algumas partes do país, a taxa é de 10 a 19 vezes maiores do que a de outros jovens norte-americanos. Albert Bender, historiador Cherokee e advogado especializado em direitos dos povos indígenas, sugere que o trauma intergeracional sentido por todos os povos nativos, mas particularmente pelos jovens indígenas, é o resultado da política histórica do genocídio exemplificada por massacres intermináveis, remoções forçadas e campanhas militares que continuaram até o final do século XIX, culminando no massacre da Wounded Knee. Em sua opinião, o luto geracional incita esses suicídios. De uma forma ou de outra, todas essas memórias ressoam nas mentes de nossos jovens, disse. Bender declarou que os jovens se enforcam com uma regularidade tão alta que uma semana sem suicídio é considerada uma bênção para muitas reservas. O navajo Lemanuel Lee Bitsoy, doutor e pesquisador associado na Universidade de Harvard, corrobora a afirmação de Bender de que os jovens revivem o passado em seus sintomas. Ele acredita que, finalmente, a pesquisa epigenética está começando a fornecer evidências substanciais de que o trauma intergeracional é um fenômeno real. Rose, só um minutinho, tá bom? Obrigada até aqui. Olha só, queria fazer uma reflexão com vocês. A gente está vendo aqui nesse livro, né? O quanto impacta a vida da descendência aquilo que essa geração vivencia. Então, aqui teve exemplos do 11 de setembro, exemplos da Guerra do Vietnã, e a gente fica imaginando muitas vezes que a gente está evoluindo, né? Que a gente está evoluindo, que o nosso nível de conhecimento e consciência está aumentando. Gente, parem para pensar. Hoje, nesse dia, nesse tempo, agora, 18 de setembro de 2024, está acontecendo uma guerra na Ucrânia. Em outras partes do mundo também. Aqueles jovens que perderam suas casas, que perderam seus pais, que estão vivendo esse estresse há tanto tempo, essa guerra tem 1 ano, vivendo todo esse tempo, o que pode acontecer nos próximos anos? Aqui ele dá um outro exemplo, né? Eu tenho uma frase que me chama muita atenção na leitura da Rose, foi essa frase aqui, ó. Em sua opinião, o luto geracional incita esses suicídios. Muito forte para mim. Em sua opinião, o luto geracional incita esses suicídios. É como se ele falasse assim: a dor dos ancestrais é tão grande que os jovens, eles não sabem explicar, eles simplesmente querem acabar com aquela dor. Então acabam cometendo, como a gente viu aqui, né, muitos suicídios em casos de sofrimento extremo. Às vezes a gente não percebe num sistema familiar onde aconteceu algo semelhante, aonde está a dor. É mais fácil aqui para eles pesquisarem grandes eventos. E a gente precisa refletir como que a gente consegue transformar e ter uma geração melhor, além, é claro, da nossa consciência, do grupo de estudo que nós temos aqui, né, do autoconhecimento. Como mais viver em paz, eu digo, o em paz mesmo, sem a guerra, viver sem a guerra, já é um grande avanço para a humanidade. E nós estamos vivendo nesse tempo, com tanto progresso tecnológico, um retroceder quando a gente tem uma guerra que o mundo todo assiste e que ninguém consegue parar. Quantas gerações
e quantos descendentes virão com sintomas daquilo que está sendo produzido hoje. Vocês já pararam para pensar? Quantos terapeutas a gente vai precisar? Quantas pessoas a gente vai precisar para tratar essa geração que está sofrendo agora? Muita gente, né? Muita gente, muito trauma sendo produzido, muito trauma sendo produzido nesse momento. Vamos lá, deixa eu ver quem mais quer ler, se a gente divide só um pouquinho que eu vou ver, tá, Rose? Se a gente divide um pouquinho, porque tem mais gente com a mão levantada e fica cansativo para quem lê. Diana, você quer ler, meu amor? Quem quer ler, quem tem o livro quer ler, levanta a mão, tá bom? Diana, eu Posso ler? vou pôr você aqui como PIN, tá bom? Para você ficar. Ok. Então começa, assim como os filhos dos veteranos de guerra, na página 33, tá? Terceiro parágrafo. Ok. Ok, estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo o som. Sim? Ok. Assim como os filhos dos veteranos de guerra, dos sobreviventes do Holocausto, dos sobreviventes do genocídio cambojano e dos sobreviventes do ataque do World Trade Center, os jovens nativos norte-americanos estão entre as mais novas vítimas do trauma transgeracional no mundo moderno. De forma preocupante, a lista está aumentando. A violência, a guerra e a opressão continuam a semear a revivência geracional, à medida que, sem saber, os sobreviventes transmitem o que vivenciaram as gerações posteriores. Um bom exemplo: vários jovens nascidos após 1994 em Ruanda, muito novos para terem testemunhado as mortes sem sentido de aproximadamente 800 mil pessoas, experimentam os mesmos sintomas de estresse pós-traumático que as testemunhas sobreviventes dessa brutalidade. Os jovens ruandenses relatam ansiedade intensa e visões obsessivas, similares aos horrores que ocorreram antes mesmo de nascerem. É um fenômeno esperado, tudo que não é dito é transmitido, explicou o psiquiatra Naasson Muniandamutsa. Diana, Mesmo as crianças. só um Pois minutinho. não? Quem tá com o livro, eu vou pedir para grifar esse trecho. Tudo que não é dito é transmitido. E quem não tem o livro, escreve, anota. Não, é bom você ter um caderninho só para o nosso estudo, tá? Mas essa frase é muito importante, ela faz muito sentido. Tudo Sim. que não é dito é transmitido. Às vezes a gente quer ocultar alguma coisa e ele é expressado de uma outra forma. Por exemplo, a frase anterior que a Diana leu diz assim: os jovens ruandenses relatam ansiedade intensa e visões obsessivas similares aos horrores que ocorreram antes mesmo de nascerem. Quando a gente não tinha esse conhecimento, a gente imaginava o quê? Que era só algo espiritual. Não era assim que a gente pensava? Ah, é algo espiritual. Como pode ele ter uma visão daquilo que o vô vivenciou? Não estou dizendo que não seja, tá? Eu estou querendo dizer que a gente tem mais uma informação para pesquisar e para encontrar soluções. As informações do horror, as imagens do horror, foram transmitidas de forma tão forte para as gerações seguintes que, nesse caso aqui que ele diz, os jovens ruandenses relatam até visões, é como se eles tivessem visões de guerra. Talvez algo que ficou tão oculto ali na informação dos pais e dos avós que eles não conseguiam reelaborar ou falar sobre aquele assunto, mas guardavam aquela imagem de horror. Isso também pode ter sido transmitida na carga genética. Lembrando que aqui a gente está fazendo um estudo baseado num estudo científico, tá? Eu vou ser bem clara, aqui eu não quero ser hipócrita de dizer que não pode ter um movimento espiritual envolvendo isso, claro que sim, mas eu estou querendo dizer que a pesquisa científica mostra que a informação genética, às vezes, ela pode ter passado com tanta força que passou, inclusive, a imagem traumatizante. E é sobre isso que eu digo para vocês da guerra que nós estamos vivenciando agora.
Muitos descendentes podem nascer também com sinais de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sinais de horror, às vezes esquizofrenia, como Bert Hellinger já disse para nós, que a esquizofrenia vem dos descendentes de guerra. É isso que ele coloca, assim que ele ensina para a gente, tá bom? Então, tudo o que não é dito é transmitido. Escrevam, anotem, risquem, guardem com vocês, né? Se tem algo no seu sistema familiar que você fica com medo de elaborar e fica guardando, o segredo ele é transmitido de alguma forma. Tudo bem? Pode continuar, Daiana. Ok. Mesmo as crianças cujas famílias não sofreram com a violência são afetadas de forma semelhante pelo que o psiquiatra Ruta Kaili Bizosa chama de contágio do inconsciente coletivo. Melhorou a situação, né? Iuda afirma que os filhos de mães com TEPT são 3 vezes mais propensos ao diagnóstico do transtorno do que as crianças em seus grupos de controle. Ela também descobriu que os filhos de sobreviventes com TEPT têm 3 a 4 vezes mais probabilidade de sofrer de depressão e ansiedade, ou de se envolver no abuso de substâncias. Iuda e sua equipe também distinguiram os sintomas de uma criança com base no fato de o transtorno ter sido transmitido pela mãe ou pelo pai. O TEPT paterno aumenta a probabilidade de a criança se sentir dissociada de suas memórias, enquanto o TEPT materno aumenta a probabilidade de a criança ter dificuldade para se acalmar. Especificamente, Iuda relata que a criança cujo pai teve TEPT é mais propensa à depressão ou ao estresse crônico. O oposto parece se aplicar à criança cuja mãe apresentou o transtorno. Iuda observa que as mães sobreviventes do Holocausto temiam ser separadas de seus filhos e que os filhos do Holocausto frequentemente reclamavam que suas mães eram apegadas demais a eles. Segundo Iuda, as modificações epigenéticas induzidas pelo estresse que herdamos de nossos pais ocorrem antes da concepção e são transmitidas pelo esperma. Ela também acredita que essas mudanças podem ocorrer em nossas mães antes da concepção ou durante a gestação. Iuda salienta que ao vivenciar mais adultas na época do Holocausto, os filhos de sobreviventes herdaram variações na enzima que converte o cortisol ativo em cortisol inativo. O TEPT vivido pelos avós também pode afetar as gerações seguintes. Assim como aconteceu com Gretchen, o trauma relacionado à guerra pode permanecer, acometendo os netos daqueles que sofreram o trauma original. Os traumas, não apenas de guerra, mas de qualquer evento significativo suficiente para abalar o equilíbrio emocional em nossa família, um crime, um suicídio, uma morte prematura, uma perda repentina ou inesperada, podem provocar a revivência de sintomas traumáticos do passado. Nas palavras de Sack, o trauma percorre toda a sociedade, bem como as gerações. Continuo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que quer ler, senão eu vou ler mais um pouquinho, tá bom? Se mais alguém quiser ler, levanta. Ok. Herança genética. Apenas recentemente, os cientistas começaram a compreender os processos biológicos que ocorrem quando o trauma é herdado. Para obter mais informações, os pesquisadores recorreram a estudos com animais. Como os seres humanos e camundongos compartilham um blueprint genético surpreendentemente semelhante, 99% dos genes humanos são equivalentes aos dos camundongos. Esses estudos nos fornecem uma perspectiva dos efeitos do estresse herdado em nossas vidas. Tal pesquisa é valiosa por outro motivo. Como uma geração de camundongos dura cerca de 12 semanas, estudos multigeracionais podem produzir resultados em tempo relativamente curto. Um estudo similar realizado com humanos pode demorar até 70 anos.
Alterações químicas no sangue, no cérebro, nos óvulos, nos espermatozoides de camundongos agora estão sendo associadas a padrões de comportamento como ansiedade, depressão de gerações posteriores. Por exemplo, estudo realizado na prole demonstraram que traumas como estresse da separação materna suscitaram mudanças na expressão genética que podem ser rastreadas por 3 gerações. Em um desses estudos, os pesquisadores permitiram que durante as 2 primeiras semanas de vida, as fêmeas cuidassem dos seus filhotes por no máximo 3 horas por dia. Na vida adulta, a prole exibiu comportamentos semelhantes ao que chamamos de depressão em humanos. Os sintomas pareciam piorar à medida que os camundongos envelheciam. Surpreendentemente, alguns dos machos não manifestaram esse comportamento, mas parecem transmitir de forma epigenética as mudanças comportamentais para suas filhas. Além disso, os pesquisadores constataram alterações na metilação e na expressão gênica nos camundongos estressados. Entre os genes envolvidos estavam o CRF2, que regula a ansiedade em camundongos e humanos. Eles também descobriram que as células germinativas, o óvulo precursor e as células espermáticas, bem como os cérebros das proles, foram afetadas pelo estresse provenientes da separação materna. Em um outro experimento com ratos, filhotes que receberam baixos níveis de cuidados maternos eram mais ansiosos e mais reativos ao estresse na idade adulta do que aqueles que receberam altos níveis de cuidados maternos. Esse padrão de estresse foi observado por várias gerações. É aquilo que na sistêmica nós costumamos chamar de movimento primário de amor interrompido, né? Quando nós não tivemos um apego ou uma forte conexão emocional ou ainda uma separação física com a nossa mãe, nós chamamos de movimento primário de amor interrompido. E isso se manifesta na nossa vida na forma como nós lidamos com os outros, na nossa vida de humanos, né? Com os outros relacionamentos e também na maneira como a gente se percebe. Uma sensação de vazio profunda, uma ansiedade que não passa, às vezes até uma probabilidade de obesidade, porque quer compensar de alguma forma um vazio que lhe faltou. Isso é o que a gente já sabia na sistêmica, a gente assiste muito isso nas constelações familiares e agora a gente está tendo comprovações científicas, por enquanto, com os camundongos, como ele falou, porque o nível de vida deles é mais curto. Para se fazer com a espécie humana, a gente tem que contar 20 anos para cada geração, então algo que duraria 60, 70, 80 anos, que eu acredito que a gente ainda vai ter essas pesquisas feitas com humanos, né? Eles estão no meio dos estudos da pesquisa, mas aquilo que a gente já percebia nas constelações, né? Muitos de nós aqui que já participamos de constelação, poucas pessoas aqui não participaram de constelações, né? Eu tinha feito uma pesquisa, eram raras as pessoas, mas nós que já participamos de constelações, quantas vezes a gente viu o efeito desse movimento primário de amor interrompido? Por falar em constelação, eu tinha comentado com a Glaê que eu tenho uma vontade de olhar para o sistema familiar dela, né? Não quero abrir sobre o sistema familiar dela aqui, mas eu ainda estou sentindo se eu tenho permissão para fazer esse movimento, tá? E eu acredito que até semana que vem eu dou um retorno para vocês, se a gente vai abrir essa constelação ou não. Eu precisei ter esse tempo, porque o caso do sistema familiar dela é um caso que o Brasil todo conhece. Então, eu preciso sentir se eu tenho essa permissão para isso, tá bom? E se acaso for nos permitido isso, vai ser de grande valia para ela, é claro, e de grande aprendizado para todos nós, tá bom? Então, eu vou continuar um pouquinho mais. Eu acho que eu parei aqui, né? Os aspectos mais intrigantes. Foi aqui que eu parei, né, gente? Foi, Diana? Os aspectos mais intrigantes do estudo? Foi, né? Padrão de estresse foi observado em várias gerações. Acho que foi esse. E acho que eu me perdi. Todos sabem que bebês separados de suas mães, acho que continua aí. Que Vê se não é isso. parágrafo que é? Ah, É que eu tô com Kindle, aí eu não consigo Todos situar sabem ali. que bebês É, é para continuar daí. que isso página? mesmo, né? Que página, Rose? Página Página 36. 36. 36, Tô na primeiro parágrafo. Já tô na outra página.
Perdi grandão. Todos sabem que bebês separados de suas mães podem enfrentar certos desafios como consequência. Em estudos com camundongos, machos filhotes sofreram separação materna e exibiram aumentos constantes na suscetibilidade ao estresse e geraram descendentes com padrões de estresse semelhante ao longo de várias gerações. Em muitos desses estudos, conduzidos em 2014, por Brain Research Institute da Universidade de Zurique, os pesquisadores sujeitaram camundongos machos a períodos recorrentes e prolongados de estresse intenso, separando-os de suas mães. Mais tarde, camundongos traumatizados manifestaram vários sintomas semelhantes aos da depressão. Então, os pesquisadores os acasalaram e constataram que os filhotes da segunda e da terceira geração tinham os mesmos sintomas do trauma, apesar de nunca terem vivenciado. Gente, para mim nunca é demais ler esse livro, né? Eu estudei esse capítulo, já tinha lido, estudei esse capítulo hoje antes de falar com vocês, e agora, relendo, me veio uma consciência. Olha só, quantas vezes nós não costumamos falar assim dos nossos filhos? Nossa, tem de tudo, e vive chato. Mas tem de tudo e vive deprimido, tem de tudo e vive ansioso, mas não passou pelo que eu passei. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos? Quantas vezes eu falo isso pelos meus? Não sabe que acordar cedo, ter que trabalhar, tem tudo na mão. Quantas vezes a gente fala isso? E hoje, né, com essa consciência que caiu aqui hoje, assim, para mim, para agora, né? Porque eu já tinha lido isso hoje, mas relendo aqui com vocês, não é bem assim que a banda toca, pelo que a gente está vendo, né? Às vezes a gente tenta compensar os nossos filhos para não sentir a dor que nós sentimos, dando para eles o de melhor, às vezes até não permitindo que eles vão para a vida ou que eles vão sofrer, porque a gente acha que nós já sofremos e que eles não precisam sofrer, achando que a gente está protegendo eles. Talvez o comportamento dessa geração que a gente tem dificuldade de entender está relacionada ao que a geração anterior sofreu, ao que nós sofremos. E aí a gente pega e coloca eles numa caixinha de cristal e dá o melhor tênis, e dá a melhor internet, o celular de última geração, achando que a gente está protegendo eles de alguma coisa. Mas em muitos momentos, muitos dos nossos filhos podem estar, assim como os camundongos aqui na experiência, recebendo memórias do que nós sofremos na nossa geração, ou pior ainda, do que os nossos pais sofreram na geração deles. E eles estão apenas manifestando isso como ansiedade e depressão generalizada, em grandes casos, como a gente vê aí. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Cada vez que a gente lê ou relê, né, vem mais informação, mais ideia da gente perceber. E eu já tinha lido e não tinha tido essa consciência. Isso me caiu agora, tá bom? Vou ler um pouquinho mais e se mais alguém quiser ler, me avisa. Ademais, os pesquisadores descobriram um número anormalmente elevado de microRNA, material genético. Já abro, tá? Para vocês continuarem. Material genético que regula a expressão genética presente no esperma, no sangue e no hipocampo dos camundongos traumatizados. O hipocampo é uma região do cérebro envolvida nas respostas de estresse. Níveis anormais de microRNA também foram encontrados no sangue e no hipocampo da segunda geração. Embora a terceira geração tenha expressado os mesmos sintomas de trauma que seus pais e avós, números elevados de microRNA não foram detectados, acarretando a suposição de que efeitos comportamentais de um evento traumático podem se expressar por 3 gerações, mas talvez além disso. Aqui no livro, ele defende a tese de que são 3 gerações afetadas. A nossa, a do nosso descendente, porque vamos lembrar, lá no comecinho do livro, já estava no nosso útero, quando nós fomos formados no útero da nossa mãe, a avó deles. Então, ele defende 3 gerações no mesmo corpo, porque compartilha do mesmo material genético, tá? Isso é a tese que o livro defende. Mas nós que trabalhamos com constelação familiar, nós já experimentamos em alguns raros casos, como o Bert fala, informação de trauma de mais gerações para trás.
mais gerações para trás. Às vezes, o trauma de um tataravô, por exemplo, se é um caso muito grave, um descendente já lá na terceira, quarta, quinta geração, às vezes recebe esse trauma. E isso nós não temos a comprovação pelo livro, né? O livro não nos traz isso, mas nós temos a experiência pelos movimentos das constelações. Tudo bem? A Márcia Naini falou que tinha um livro. Márcia, você quer ler? Ah, você colocou, pode ler. Tá bom. Deixa eu ver, cadê a Márcia? A Marlúcia já está aqui engatilhada, eu vou passar para a Marlúcia e depois é você, tá, Márcia? Tudo bem? Vou deixar a Diana descansar, que ela leu agora. Marlúcia, você pode continuar? Depois a Márcia Naine lê, quando você parar, pausar. Nossa, deixa eu entrar aqui. Com o desequilíbrio de microRNAs no esperma, descobrimos um fator-chave pelo qual o trauma pode ser transmitido, explica Isabelle Monsui, coautora do estudo. Atualmente, ela e sua equipe investigam o papel dos microRNAs na herança do trauma em humanos. Em um estudo publicado em 2016, Mansui e seus colegas demonstraram que os sintomas do trauma foram revertidos em camundongos que, na idade adulta, viveram em um ambiente benéfico e de baixo estresse. Além da melhora no comportamento, eles apresentaram mudanças na metilação do DNA, o que impediu que os sintomas fossem transmitidos para a geração seguinte. As implicações desse estudo são particularmente significativas. Nos capítulos posteriores, aprenderemos como criar imagens positivas e experiências enriquecedoras que podem ajudar a reverter padrões de estresse que afetam nossa família por várias gerações. A pesquisa com camundongos se torna extremamente fascinante, pois agora a ciência é capaz de fundamentar como os desafios vividos em uma geração podem se tornar o legado transmitido à próxima. Em 2013, em um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Emory, com a prole de camundongos machos estressados, os pesquisadores descobriram que as memórias traumáticas podem ser passadas às gerações subsequentes por meio de mudanças epigenéticas que ocorrem no DNA. Os camundongos de uma geração foram condicionados a temer o aroma proveniente da acetofenona, semelhante ao da flor de cerejeira. Sempre que eram expostos ao cheiro, recebiam um choque elétrico. Depois de um tempo, os camundongos que sofreram os choques apresentaram uma quantidade maior de receptores olfativos associados a esse aroma específico, detectando-o em uma concentração mais baixa, além de um aumento nas áreas cerebrais dedicadas a esses receptores. Os pesquisadores também identificaram alterações no esperma. O aspecto mais intrigante do estudo foi o que verificou nas duas gerações seguintes. Tanto os filhos quanto os netos, ao serem expostos ao odor, ficavam nervosos e evitavam, embora nunca o tivesse sentido. Eles também exibiram as mesmas alterações cerebrais. Os camundongos pareceram herdar não apenas a sensibilidade ao cheiro, mas também a resposta do medo associada a ele. Brian Dias, um dos pesquisadores do estudo, sugere que há algo no esperma que possibilita que essa informação seja herdada. Ele e sua equipe verificaram uma metilação anormalmente baixa de DNA, tanto no esperma do pai quanto no espermatozoide da prole. Embora o mecanismo exato de como a experiência traumática do pai é armazenada no DNA ainda esteja sob investigação, Dias afirma: cabe aos ancestrais informar os descendentes de que um determinado ambiente é nocivo. Esse estudo específico fornece evidências convincentes que, para os pesquisadores, chamam de herança epigenética transgeracional, a noção de que os comportamentos podem passar de uma geração para outra.
Ao trabalhar com famílias em minha clínica, costumo observar padrões recorrentes de doença, depressão, ansiedade, conflitos de relacionamento e dificuldades financeiras. E sempre que sinto compelido a investigar mais a fundo, que acontecimento inexplorado em uma geração anterior impulsiona o comportamento do homem que perde todo o seu dinheiro em apostas ou da mulher que opta por ter relações íntimas apenas com homens casados? Como suas heranças genéticas foram influenciadas? Dias e seu grupo esperam realizar mais trabalhos a fim de determinar se há efeitos semelhantes nos genes humanos, até que os dados sejam examinados em estudos que abranjam várias gerações de seres humanos. A pesquisa atual com animais certamente exige uma ponderação sobre como nascemos com o estresse compartilhado por nossos pais e avós. Em um estudo de 2013, publicado no Biologic Psychiatry, Aiba Zaidan, Mika Lessen e Aina Gisle Salomon, pesquisadores da Universidade de Haifa, descobriram que, mesmo o estresse relativamente moderado antes da concepção e da gravidez era significativo o suficiente para afetar a prole de camundongos. Aos 45 dias de idade, período equivalente à adolescência em humanos, vários deles foram expostos a um estresse mínimo, com mudanças de temperatura. Impressionantemente, os efeitos foram mensuráveis na geração seguinte. Ao focar o gene CRF1, que codifica uma molécula envolvida na resposta do corpo ao estresse, os pesquisadores detectaram quantidades elevadas do produto molecular desse gene no cérebro de fêmeas estressadas. Eles também verificaram concentrações significativamente altas desse mesmo produto molecular em seus óvulos e nos cérebros de sua prole, comprovando que as informações sobre a experiência do estresse foram transferidas nos óvulos. Os pesquisadores insistem que o comportamento alterado nos camundongos recém-nascidos não está relacionado ao tipo de cuidado que receberam de suas mães. Esse estudo específico sugere que, mesmo que os humanos recebam apoio parental quando crianças, ainda são receptores do estresse vivenciado pelos pais antes da concepção. No próximo capítulo, exploraremos como irmãos nascidos dos mesmos pais podem herdar traumas distintos e levar vidas opostas, apesar de terem uma criação semelhante. Obrigada, viu, Marlúcia? Tudo bem? Quer descansar um pouquinho, não? Deixa eu ver se a Márcia quer ler. Falta só uma página para a gente concluir, tá, meus amores? Lúcia já está disponível? Está disponível para ler? Não. Ah, tem a Márcia falou que quer ler, mas ela está com a câmera fechada. Então, se a Lucimária puder ler, ela tem um livro também. Ela falou que não poderia hoje, mas eu vou colocar ela aqui como PIN. Obrigada, viu, Marlúcia? Falta só Tranquilo. uma página. Eu sei que tá dando Página 39. isso. Posso Em um começar? estudo. Tá, Quem está falando? tá Deixa- bom. A Lucimária começou, Márcia, porque eu te chamei e você estava fechada com a câmera. Deixa ela ler até o meio e você já lê, tá bom? Pode ler, Lu. Ela estava com a câmera fechada, eu não vi que ela queria ler. Em um estudo de 2014, realizado com ratos na Universidade de Labyrinth, no Canadá, os pesquisadores avaliaram os efeitos do estresse em grávidas e suas influências em partos prematuros. Os resultados revelaram que mães estressadas deram à luz a prematuros e que suas filhas também tiveram gestações abreviadas. As netas tiveram gestações ainda mais curtas. O mais surpreendente foi o que ocorreu na terceira geração. As netas de avós estressadas tiveram gestações mais breves.
mesmo quando suas mães não sofreram estresse. Segundo Gerlin Metz, autora sênior do artigo, uma descoberta impressionante foi o estresse leve a moderado durante a gravidez teve um efeito cumulativo ao longo das gerações. Por conseguinte, os efeitos do estresse aumentaram a cada geração. Metz acredita que as mudanças epigenéticas ocorrem devido à molécula de micro-RNA não codificantes. Essas descobertas podem repercutir em humanas que ocorrem o risco de complicações na gravidez ou no parto devido ao estresse. Visto que uma geração humana é de aproximadamente 20 anos, os resultados de estudos abrangendo várias gerações de seres humanos ainda estão em andamento. No entanto, com as pesquisas que demonstram que o estresse pode ser transmitido por pelo menos 3 gerações de camundongos, os pesquisadores supõem que a prole de pais humanos que vivenciaram um evento traumático ou estressante provavelmente passaria o padrão não apenas para seus filhos, mas também para seus netos. Estranhamente, a Bíblia, em Números, capítulo 14, versículo 18, parece corroborar as afirmações da ciência moderna, ou vice-versa, de que os pecados, as iniquidades e as consequências, dependendo da tradução, dos pais podem afetar os filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Obrigada, Lu. Obrigada. Vou deixar para a Márcia ler um pouquinho. Cadê tu, Márcia? Você estava com a câmera fechada, eu achei que você não queria ler. Fechou de... É porque eu estou sem apoio aqui do celular, Ah, e para tá. não ficar Eu olhei, segurando aqui, aí câmera fechada. Conforme novas descobertas em epigenética forem reveladas, novas informações sobre como mitigar os efeitos transgeracionais do trauma podem se tornar um procedimento padrão. Os pesquisadores estão estão... descobrindo. Peraí, a última página. Estão descobrindo que pensamentos, imagens interiores e práticas diárias, a visualização e a meditação, por exemplo, são capazes de mudar a maneira como nossos genes expressam uma ideia que analisaremos com mais detalhes no próximo capítulo. Obrigada, Márcia. Eu não te chamei antes porque eu não vi sua câmera fechada, tá bom? Aí a semana que vem a gente começa com você. Pode Tá ser? bom, tá ótimo, sem problema. Muito Eu estou obrigada. sem suporte aqui do celular, tem que ficar segurando ele. Aí eu Tudo bem. Aí você só levanta a mão amarela. Depois eu vou te orientar aqui embaixo. Gente, o capítulo de hoje eu sei que foi técnico, como eu havia dito, talvez até cansativo, podemos dizer assim, mas foi muito enriquecedor, né? E acredito eu, né? Quero ver os comentários de vocês. Coloquem aí para mim quem acha que faz sentido, né? Que foi assim, sim. E aí faz a gente perceber, né, quanto esse aprendizado precisa a gente expandir, crescer, até para que a gente possa cuidar melhor das futuras mamães, né? Só assim acho que a gente vai ter um futuro com menos trauma, né? Tenso, né, Eudoxia? É verdade. Diana, faz total sentido. Tenso, mas olha só. Não sei se vocês sabem, fez sentido. Olha que legal vocês colocando. Não sei se vocês sabem,
um órgão de psicologia tinha entrado com um mandato contra as constelações. E aí conseguiu se provar que não tem nada de grave nas constelações. E aí foi solicitado para que esse documento fosse cessado, que não houvesse mais isso. Porque alegavam que as constelações tinham pouca evidência científica. E esses estudos todos vêm contribuindo para aquilo que a gente, que é constelador, que é terapeuta, já sabia, mas agora vem contribuindo e vem trazendo embasamento para o nosso trabalho, né? Informações valiosas, pensei muito na minha filha, sofri na gravidez, muitas reflexões sobre o que passamos para os nossos filhos. Sim, tem algo que eu gosto de dizer muito para os pais, é assim, porque não sei se vocês já perceberam o meu trabalho, né? Eu trabalho com a constelação familiar, com a educação sistêmica, que é voltada para professores e gestores escolares, e com a parentalidade consciente, voltada para mães e pais, né? Fiquei muito inquieta, senti dor na barriga no meu tornozelo direito. Você é muito sensível, tem a ver aí com o que você ou a sua descendente vivenciou na gestação, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso exercício sistêmico para fechar com chave de ouro. Os guerreiros que ficaram aqui, mesmo sendo um assunto tão técnico, preciso esclarecer para vocês que o livro não é todo assim, tá? Esse capítulo foi muito técnico mesmo, mas ele já deixa pistas aqui que ele já começa a trabalhar o lado prático. Vai ter momentos que o próprio autor traz exercícios para a gente fazer, e aí nem será necessário o meu exercício, a minha condução. A Márcia colocou que também sofreu muito na gravidez, tristeza e abandono. A princípio, eu não queria a gravidez. Eu preparei o material para vocês, mas tem algo que está latente em mim. E eu queria combinar com vocês. Como eu disse no exemplo, muitas vezes a gente diz para os nossos filhos: você tem de tudo, por que é que você se comporta dessa maneira? Eu queria fazer um combinado com vocês, tá? Não estava aqui no script, mas é o que eu estou sentindo, é a consciência que caiu para mim na hora da leitura. Quando a gente perceber que o nosso filho tem de tudo, mas ele ainda está no sofrimento, vocês concordam aqui? Eu já termino de ler de vocês, tá? Vocês concordam aqui, se fizer sentido para vocês, a gente dizer: a Tássia, eu falei muito isso para ela, eu também falo para os meus filhos. E eu acredito que quem nunca falou isso para os filhos, né? Quem nunca que levante a mão, quem nunca que atire a primeira pedra. Mas tá tudo certo, Tássia. E todas nós que somos mães e pais aqui. Por quê? Era a consciência que nós tínhamos. Até mais ou menos 30 minutos atrás, antes de eu ler o trecho do livro, que eu já tinha lido de manhã, mas quando eu li agora, me veio essa percepção. Eu também achava que meus filhos estavam reclamando de barriga cheia, porque eles tinham tudo. Não tinha caído a minha ficha que as minhas dores, às vezes, são expressadas neles. Então, a gente precisa olhar para a gente com muito respeito também e compreender. Essa era a consciência que todos nós que estamos aqui tínhamos até 1 hora atrás, por exemplo, antes da gente entrar nessa reunião de hoje. Então, eu queria fazer um combinado com vocês. Quando a gente olhar para os nossos filhos e achar que eles estão sofrendo, como meu filho TDAH sofreu durante 5 anos antes de ser diagnosticado, com crise de pânico e crise de ansiedade, eu não sabia mais o que fazer para ele. Quando a gente olhar e ver que o sofrimento deles é tão grande e a gente não conseguir compreender, podemos fazer um exercício sistêmico para os nossos filhos? Podemos? O movimento pode ser assim, ó. Colocar a mão no coração. Se dependendo, tá? Você pode falar com seu filho ou não. Mas eu sugiro que nos primeiros momentos a gente não fale, a gente faça internamente. O movimento pode ser assim: querido filho, eu sinto muito que se de alguma forma você recebeu o peso que era meu. Por amor que eu tenho a você, eu peço, devolva-me. E eu o abençoo para que tenha uma vida mais leve. Gente, eu falei isso do que veio no meu coração, tá? Não tem script. Não tem script. É o que eu senti, é o que eu fui tocada nessa noite. Era totalmente diferente do exercício que eu tinha preparado.
Inclusive, eu vou seguir dessa forma, eu vou seguir como o meu coração está me pedindo. Eu tenho um outro exercício preparado, mas eu vou seguir como o meu coração está me pedindo. Então, eu vou pausar aquele exercício e eu vou fazer com vocês aqui uma condução para os filhos. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão para mim. Tem pessoas que talvez não tenham, eu vou pedir para mentalizar as gerações seguintes. Ou levanta a mão amarela, faz um sinal. A maioria aqui, né? São pais e mães. Isso, a maioria, pelo que eu estou vendo. Quem não tem, tá? Não se preocupe. Pode fazer o movimento que a gente vai fazer pensando nas gerações do seu sistema familiar, numa sobrinha, alguém que você gosta, ou nos que ainda nascerão, ou nos que virão. Tudo bem? Eu estou mudando a rota, tá? Não era esse o plano, mas é assim que eu estou sentindo que precisa ser, tá? Então, pés no chão, respirem profundamente, solta o ar. A semana passada estava muito latente para mim relacionamentos, né? E essa semana está muito latente maternidade, paternidade, tá bom? Respira o ar, respira e solta o ar. Pés no chão mais uma vez, respira e solta o ar. Deixa que surja na tua mente uma imagem em relação ao seu filho ou à sua filha. Em algum momento que você achou que ele era fraco ou que ele era confuso. Também vem na minha mente agora, gente, filhos com dificuldade de se perceber no mundo, não sabem o que eles são ou o que eles querem, tá? Vê isso. Deixa que surja na tua mente o seu filho, a dificuldade ou a fraqueza que você enxerga nele, às vezes a reclamação, a ansiedade, a tristeza, os movimentos intensos com o corpo, às vezes por uma hiperatividade. Vem também na minha mente casos de automutilação, aqueles que provocam dores no corpo físico, porque não sabem expressar o que estão sentindo ou reelaborar essas dores. Deixa que surja na tua mente também filhos com dificuldades de escolher a profissão, alguns com dificuldades de seguir na vida, medo do futuro, medo de pôr seus projetos. Deixa que surja na tua mente algo relacionado ao seu filho ou algum descendente que você ama. Inspira profundamente, solta o ar. E agora todos com os microfones fechados, por favor, tá bom? Fechem os microfones, porque eu vou pedir para que vocês façam em voz alta aí onde vocês estão. Pode ser da cabeça, tá? Se estiver no lugar que tiver com alguém e não quiser falar em voz alta, fala do coração. Mas mentaliza agora na tua frente teu filho ou teu descendente e a dificuldade que você percebe nele, a fraqueza que você percebe nele, aquilo que muitas vezes você acha que ele faz por mimimi. É assim que a gente fala, né? Geração mimimi, geração frágil. Hoje, gente, eu tô ficando muito emocionada. Parece que eu tô pegando muita percepção, assim. Hoje eu olho para essa geração com muito mais respeito. Quem sentir no coração, diga em voz alta, diga em voz baixa. Hoje eu olho para a sua geração com muito mais respeito. Eu sinto muito, sim, muitas vezes eu os julguei, os critiquei ou minimizei os seus sentimentos. Eu sinto muito se achava que tudo aquilo que lhe proporcionava era suficiente. Eu sinto muito. Eu sinto muito pelas vezes que não percebi o seu vazio, a sua dor. Eu sinto muito por tudo que você carrega no seu corpo, que vem de mim e das gerações anteriores. Eu sinto muito. E nesse momento, eu olho para você e para sua geração com mais amor, com mais empatia. Eu vejo você.
Agora eu posso ver. O que eu não percebia há um tempo atrás. Agora eu posso ver. E olho para você com amor e com respeito. Peço que devolva a mim a dor, o peso, a ansiedade, a tristeza, o trauma, a confusão, a insegurança e todo e qualquer outro sintoma que você carregou por amor a mim. Meu querido filho, minha querida filha, meu querido descendente. Pode deixar comigo. Eu sei lidar com isso. Quanto a você, olhe para frente, para a sua vida. Ela pode ser mais leve. Vá e viva por amor a mim, por amor a você e todos os nossos ancestrais. Eu abençoo a você e toda a sua geração. Respirem profundamente, solta o ar. Podemos pensar também aqui nos nossos alunos, para quem é professor, nos nossos clientes, pacientes, para quem é terapeuta, trabalha com adolescentes e crianças, para todos aqueles que convivem de alguma forma com as gerações mais novas, né, que muitas vezes nós não sabemos lidar. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu aqui nesse campo, mas eu estou muito emocionada. Não sei se vocês conseguem perceber, os meus olhos estão marejados, né? Muita conexão mesmo. É como se eu tivesse mesmo percebendo assim adolescentes trancados mesmo. Eles não sabem, gente, se nós na nossa idade, nesse tempo, a gente não sabia de tanta informação, eles sabem menos ainda. Então, toda vez que vocês perceberem eles no sofrimento, podem dizer, eu vejo você, né? Diz do seu coração, se não fizer sentido, porque eles não vão entender. Diz, eu vejo você, eu reconheço a dor da sua geração e a partir de agora eu a respeito muito mais. Estou chorando muito, a Márcia. Foi muito forte, né? Eu também, eu não estou chorando assim, mas eu senti muito. Eu tenho 3 adolescentes aqui comigo, mas eu me conectei com muitos de vocês. Parecia que eu via filhas trancadas nos quartos, crianças movimentando o celular sem conseguir pensar. Parece que só mexe no celular porque não quer pensar em nada fora. Então, assim, hoje foi um desvio de rota, nós mudamos o que estava planejado, mas eu senti que era para ser assim. Assim como foi a semana passada, que eu senti muitos traumas relacionados a relacionamentos conjugais e de amizade, hoje eu sinto que a gente pode olhar para a geração futura de uma outra forma, né? Nós não tínhamos esse entendimento e eles muito menos. Nós que já estamos na caminhada para o autoconhecimento, fomos surpreendidas com tantas informações, né? Imaginem eles, tá bom? Não sei por quê, mas senti que precisava falar isso para o meu pai, como se fosse ele falando comigo. Segue seu coração, Silvia. Segue seu coração. Nesse caso, você faz um movimento inverso. Gente, quem tiver algo, quiser falar comigo, pode colocar aqui. Silvia, nesse caso, você faz inverso. Você diz para ele, meu querido pai, eu não sei, eu não tenho consciência por que eu carreguei tantas dores. Por amor a mim e amor a você, eu devolvo as dores que são suas e que eu carreguei por amor cego a você, meu querido papai. Tudo bem? Ao contrário, tá bom? Mas alguém sentiu que precisa comentar alguma coisa? Pode colocar aqui, deixa eu ver. Perfeito, faça com alma e permaneça no silêncio, tá? Faz aquele movimento que eu falo para vocês. Toma um chazinho, descansa e vai dormir com aquilo. Às vezes você vai sonhar, vai ter consciência, mas é ali que está acontecendo a liberação. Minha filha foi embora, mas não fala comigo há meses. Foi embora, não fala com você, Tassi? Faça um movimento para ela, Tassi. Da onde você está? Faça um movimento para ela. Não, não precisa agora
ligar ou pedir explicação ou criticar. O que eu sinto aqui, eu também estou muito emocionada, como eu falei para vocês, dessa geração, é que eles sentem que nós criticamos demais, que nós cobramos demais. Entende? Eu não estou dizendo, Tassi, que você está certa, que você está errada. Não é isso. Eu estou falando o que eu estou sentindo aqui nesse campo. Então, não fala nada por enquanto. Comece a fazer os movimentos sistêmicos para ela, tá? Todo dia de manhã, diga: minha filha, eu sinto muito. Eu não tinha consciência, eu não sabia. Minha filha, eu sinto muito pelo que você herdou de trauma e que faz parte de mim ou dos meus ancestrais, né? Eu libero você. Começa primeiro a fazer um movimento sistemicamente, tá? Até que, quem sabe, um momento lá na frente você consegue voltar a conversar com ela. Eu acredito que é possível ainda no começo desse ano que vai entrar, de janeiro a março, é assim que chega para mim, tá? Entre janeiro e março, pode ser que vocês voltem a ter uma relação, mas precisa fazer esse movimento para ela. Eu não tô nem te vendo, tá? Se nem sei onde você tá, só tô lendo, tá bom? A Dayana, Dila, qual a possibilidade de tudo que está acontecendo hoje estar sendo preparado há meses atrás? Eu não entendi. Você pode abre o microfone e fala para mim, porque eu não entendi a sua pergunta. Tá, se para sua menina, faz sem medo, faz com coração, com alma, libera ela, tá bom? Libera, que ela vai voltar para você de braços abertos. Chega para mim que até março. Dila, Pode falar, meu amor, Diana, pode falar. dentro desse movimento sistêmico, qual a possibilidade desse momento que nós estamos tendo agora com os filhos já vir sendo preparado há meses atrás, de já estar acontecendo movimentos inconscientes para que esse momento acontecesse, para que eu estivesse nesse clube do livro, para que eu estivesse vivenciando tudo isso? Sim, entendi. Entendi sua pergunta. É assim, Diana e todos que estão aqui. Nós que estamos aqui, a gente já está em busca de algo. Nós somos pescadores natos, ovelhas negras, certo? Senão ninguém estaria aqui numa segunda-feira até agora, nesse movimento aqui buscando. Então, quando você já está no movimento de buscar, de querer entender, você já está abrindo um campo. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, a gente está abrindo um campo. É como se dentro de nós, e eu estou falando de mim, de você, mas eu acredito que muitas outras, já tivesse uma busca incessante pela cura. É assim que chega para mim. Quando eu quero saber, preciso, eu já estou buscando a cura incessantemente e por algum motivo. Então, isso já está. Opa, desculpa, Rosana, coloquei sem querer. Fui fechar a Rosana e coloquei ela no PIN. Fechar o microfone e coloquei no PIN. Então, isso já está, muito provavelmente mesmo, você já está buscando algo. Só chegou no teu campo porque você estava aberta a isso. É o que na educação a gente chama em Vygotsky de zona do desenvolvimento proximal. Ele fala mais ou menos assim, que a criança só aprende quando o aprendizado está mais ou menos próximo. Ela já conhece um pouco das linhas, das letras, aí ela vai juntar. Eles chamam isso de zona de desenvolvimento proximal. Primeiro eu apresentei as letras para a criança e a criança vai juntar e vai formar um aprendizado. É assim na educação que ele diz. No nosso caso, é assim: nós estamos numa zona de desenvolvimento proximal de busca, de consciência. Então, isso chega para nós porque a gente já está sentindo o cheiro de algo em volta. Entende? Eu acredito sim que isso pode ter chegado para você, essa consciência agora, não chegou à tua, porque você já está na busca. Senão você não teria entrado no grupo, senão você não teria estado aqui, senão você não teria adquirido o livro. Isso é uma resposta a um campo que você abriu. Isso eu estou falando para a Diana, mas serve para qualquer uma de nós. Nós abrimos um campo. Né? Eu vou fazer uma analogia com a educação, nós estamos numa zona de desenvolvimento proximal, de consciência ampliada, de cura, de ressignificação do nosso sistema familiar, de liberação dos nossos descendentes, né? Também de perdão, que não, talvez não seja essa palavra adequada, mas de aceitação a tudo que foi vivido com os nossos ancestrais, porque nós estamos nesse movimento de busca. Tudo bem?
Muitas das coisas já aconteceram, outras estão na dimensão, no plano astral, pode ser. Tudo bem, gente? Vamos abrir para a gente tirar uma fotinho? E eu vou falar mais uma vez, estou vendo a Glaê aí. Gente, só tirar fotinho, Cíntia, a gente está indo. A Glaê, eu estou sentindo se eu tenho permissão para trabalhar com o seu sistema, tá bom? Porque o trecho que você visualizou no nosso outro exercício anterior, ele é o trecho do dia do acidente, né? Sua família, o caso da sua família é uma situação vivenciada que o Brasil inteiro conhece, então eu não quero ser invasiva, por isso que eu não te dei uma resposta. Eu acredito que a gente vai ter essa permissão, mas eu vou sentir mais uma semana. E se acaso, gente, for liberado para a gente fazer a constelação da Aglaé, eu sentir que eu posso mexer nesse campo, todos vocês estão convidadas, vocês não percam, porque vocês vão entender algo que foi muito importante no Brasil, pro Brasil, é da família dela e impacta na vida dela. Tudo bem? Mas eu não vou tomar nenhuma decisão ainda. Eu estou sentindo com muito respeito ao seu sistema. Acredito que nessa próxima semana eu vou ter um retorno, se eu posso, se eu devo. É um campo muito, muito sensível, muito forte, tá bom? Então vamos lá. Câmeras abertas, 3, 2, 1. Eu estou emocionada ainda, estou marejada, mas né? Vamos levantar astral pelo menos para tirar a foto. 3, 2, 1. Estamos a serviço da vida, através das ordens de amor, através da consciência. Deixa eu ver se ficou bom aqui essa nossa imagem. Eu tirei da primeira lâmina. Espera um pouquinho que eu tenho que tirar a segunda lâmina. Senão acontece que nem da outra vez que eu deixei gente de fora. Vamos lá, da outra sala. 3, 2, 1, mais uma vez, estamos a serviço da vida, através das ordens de amor, através da nossa consciência ampliada, através daquilo que nós desejamos para essa e para as próximas gerações. Meus amores, eu não sei explicar para vocês o quão emocionada eu estou terminando esse nosso encontro. Não sei explicar, não sei se tem a ver com a minha adolescência, com a de vocês, ou se olhar para os nossos filhos. Eu acredito que a gente também deve olhar para a nossa adolescência, e eu vou encerrar com mais um exercício aqui, tá? Não precisa fazer agora, eu vou pôr lá no grupo. Vou pôr no grupo o exercício, mas eu vou deixar para quem está ao vivo aqui. Para essa semana, escreva uma carta sua hoje, você, com a idade que você tem hoje, com a consciência que você tem hoje, para você quando foi adolescente. Porque a gente também sofreu informação dos nossos pais. Então, diga para você na adolescência o que você sentir. Calma, fique calma, vai dar tudo certo. Essa dor que você carrega não é sua. Eu vou pôr lá no grupo o exercício. E a gente faz e sente ele durante toda a semana. Tudo bem? Cheiro, gratidão por confiar em mim no meu trabalho, viu, gente? Tô num estado que não dá para explicar, Boa noite, boa noite. gente. Boa noite.